Olá, muito bom dia a todos, Deus abençoe a sua vida. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro. Que a glória, o poder de Deus, a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida para te abençoar, para te guardar, para te proteger. Não esqueça, já estou te alertando, hoje à tarde é o encerramento desta corrente quebra de maldição. 15 para as 2, o primeiro culto, 3 horas da tarde, o segundo culto. Esteja conosco, vamos quebrar toda e qualquer sequela que ainda existe de maldição sobre a sua vida. Vamos destruir em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje à tarde, à noite também é encontro dos vencedores. Você que precisa de uma oração, você que precisa de uma palavra para suas finanças, esteja conosco. Hoje à noite, 7 da noite, 8 horas. 2 cultos para te abençoar também. Então, na sexta-feira também estaremos encerrando esta corrente de quebra de maldição. Por isso você é convidado. Esteja conosco, se faça presente. É a oportunidade do mal ser arrancado, destruído da sua vida, do mal ser extirpado. Por isso não perca a oportunidade. O Senhor Jesus se fez homem, morreu na cruz do Calvário, venceu a morte. Significa, quebrou toda e qualquer maldição que estava sobre as nossas vidas. Por isso, você que está aí me acompanhando, venha buscar, pare de sofrer. De repente você sabe que o mal que você está passando aconteceu na vida dos teus pais, na vida dos teus avós. Então não deixe que esse mal venha destruí-lo, porque com certeza sobre teus filhos, netos, ele quer também atingir. E você tem a oportunidade de dar um basta nisso. Romper com toda essa maldição. Então venha nessa tarde também, na sexta-feira à noite, para quebrarmos. É a última noite. Eu vou um breve intervalo e já estarei de volta. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. O Lavacar Palito está voltado para a limpeza interna e externa do seu veículo. Limpeza simples, completa, polimento e enceramento. Trabalhando com produtos de qualidade e respeitando sempre a opinião do nosso cliente. Venha nos fazer uma visita. Você quer comprar ou trocar o seu veículo? A Nego Veículos está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com as mais diversas marcas. Veículos de qualidade e procedência. Nego Veículos, na Avenida das Missões, número 1170, no centro de Ampere. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Muito bem, olha só, 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso, está escrito, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Tudo isso é questão de fé, de você crer, de você acreditar que Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você.
para nos libertar da escravidão de Satanás. Por isso você vê tanto sofrimento sobre a face da terra. Pessoas, lares, famílias são escravas do diabo. Essa pessoa não consegue vencer, ela não tem paz, o mal ronda ela. Quando não é um problema é outro, quando não é uma adversidade é outra. E Jesus veio para dar um fim nisso tudo, para que nós venhamos ser livres, liberdade em Cristo Jesus. Não essa liberdade que tem aí fora, que você faz o que você quer, porém você não tem paz, você não dorme, vive atormentado por demônios. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Ser livre é estar em Cristo Jesus. Aí você tem a opção de fazer ou não aquilo que você deseja, mas Cristo te libertou. Por isso verdadeiramente somos livres. Então experimente isso. Acompanhe comigo o VT daquilo que aconteceu no encontro dos vencedores semana passada. Uma palavra de fé para aqueles que necessitam de uma bênção, de uma ajuda financeira. Escuta aí, preste atenção. Juízes, capítulo 13, versículo 2 ao 5, depois 24. Está escrito da seguinte maneira: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Versículo 5: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Nós vamos falar sobre isso. Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Pula lá no versículo 24, mesmo capítulo, que diz assim: depois deu a mulher à luz um filho, e ele chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Eu quero explicar algo a você. Eu falei que nós iríamos usar Sansão como exemplo e uma condição de vida que Sansão tinha, para que você compreenda esse negócio de você não fazer uso indevido daquilo que Deus te dá. Sansão era nazireu, essa era a condição dele. Mas para resumir aqui para você, Sansão ele já era um milagre, porque a mãe dele era estéril. Nós lemos aqui, ela nunca teve filhos. Porém o anjo do Senhor aparece e fala a respeito disso ao pai e à mãe de Sansão, que aquela mulher engravidaria, que ela daria à luz um filho, e que esse filho viria com um propósito, o propósito de livrar Israel dos seus inimigos, dos filisteus. Até aí tudo bem. A Bíblia diz que posteriormente a mulher deu à luz, nasceu esse filho, ele cresceu e o Senhor o abençoou. No propósito que Deus tinha sobre a vida de Sansão, Deus o abençoou. Só que quando Deus falava com a mãe dele, ele já disse o seguinte: ele vai ser nazireu desde o nascimento. Nazireu significava separado para Deus, consagrado para Deus. E o nazireu ele não podia fazer algumas coisas, como por exemplo beber vinho ou qualquer tipo de bebida forte, nem mesmo se alimentar de uvas, não podia raspar a cabeça. Mas algumas pessoas faziam esse voto com Deus por um período da sua vida, e por esse período elas deveriam obedecer alguns princípios e algumas determinações. E aí alguns deles nós estamos citando aqui: não podia tocar naquilo que era imundo, não podia tocar em cadáveres. Eram algumas observações que haviam sobre a vida de Sansão. Quando Sansão nasceu com a bênção de Deus e com um propósito.
Nós sabemos que Sansão, ele tinha uma força sobre-humana. Todos nós sabemos isso. E não vamos entrar nesses detalhes aqui. Sabemos que Sansão tinha uma força sobre-humana. E quem concedeu isso a Sansão foi o próprio Deus. Isso não era dele mesmo. Isso foi concedido por Deus a Sansão, no propósito que Deus tinha sobre a vida daquele homem, de ser juiz sobre Israel e de livrar o povo de Israel dos filisteus, dos seus inimigos. Porém, havia também um voto na vida de Sansão. Havia um compromisso dele para com Deus. Ele era nazireu desde o seu nascimento, e algumas coisas na vida dele precisavam ser observadas e obedecidas. Alguns princípios não podiam ser quebrados. Algumas coisas ele deveria observar no seu dia a dia, na sua maneira de viver, as quais nós falamos aqui agora. Porém, eu quero ler aqui um outro pedaço para você, que mostra já uma situação da vida de Sansão, quando ele já era adulto. E o capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: desceu Sansão a Timna. Vendo em Timna uma das mulheres dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Vou ler ainda o versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Sansão teve aqui um diálogo com os seus pais. Ele observou uma mulher do povo dos filisteus, e ele se agradou daquela mulher e disse para o pai dele: eu quero ter ela como esposa. E aí o pai dele vai dar um conselho, e aí Sansão diz o seguinte: só me agradei dela, e eu quero ela e ponto, ela que vai ser minha esposa. Aí a gente já consegue perceber que Sansão, ele era impulsivo, ele era temerário no jeito de viver, ele era imprudente. Sansão vai, enfim, em busca dessa mulher. No meio do caminho, sai contra ele um leão novo, a Bíblia diz. Você pode ler isso nos versículos a seguir ali do capítulo 14. Era um leão novo, no vigor das suas forças. Esse leão se levanta contra Sansão, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Sansão de tal maneira que ele rasga aquele leão. Rasga com as próprias mãos, sem nenhum tipo de arma. Ok, até aí não tem nada de errado, está tudo certo, está tudo normal. O problema vem depois, porque quando passou alguns dias e ele volta àquela mulher, ele está passando então pelo mesmo caminho, e quando chega na altura onde ele havia matado aquele leão, ele se afasta um pouco do caminho para ir lá ver o corpo do leão que estava morto. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que havia se formado um favo de mel naquele cadáver do leão, no corpo morto do leão. E o que é que ele faz? Ele toma um pouco daquele favo de mel, e a Bíblia diz que ele segue ali o seu caminho. Porém ele não conta ao seu pai e não conta à sua mãe. Agora você lembra lá atrás que, como nazireu, uma das coisas que ele não poderia fazer era justamente tocar em um cadáver. E o que foi que justamente Sansão fez? Tocou no cadáver do leão. Sendo temerário na sua maneira de viver, sendo imprudente na sua maneira de viver, o jeito impulsivo com que ele levava a sua vida. E por várias vezes, e ele fez isso escondido, não deu a saber ao seu pai e à sua mãe desse acontecimento. E por várias vezes, Sansão quebrou o voto que ele tinha. Por várias vezes, Sansão fez aquilo que ele não deveria fazer. Se você ler ali os próximos capítulos, para falar a verdade, a vida inteira de Sansão foi assim: se envolvendo com quem não deveria se envolver, se comportando de uma maneira que não deveria se comportar, e quebrando o voto que ele havia feito com Deus. E sabe o que é interessante? Pastor,
Então, quando naquele primeiro momento que Sansão quebrou o voto que ele havia feito com Deus, voto de Nazireu, porque, por exemplo, não poderia tocar em cadáveres, e ele fez isso. E apenas um exemplo aqui para você. Então a força dele já se acabou ali naquele primeiro momento, e simplesmente tudo começou a dar errado, assim, da noite para o dia. Num primeiro momento não, a força dele ainda não havia se acabado. A força de Sansão ainda não havia se acabado. E as coisas também não começaram a dar todas erradas de uma hora para outra. Muito pelo contrário, Sansão continuou metendo os pés pelas mãos. Por outras vezes ele quebrou o voto de Nazireu que ele tinha. Mesmo com tudo isso, ele ainda conquistou algumas vitórias. Se você ler ali, mesmo assim a força dele ainda continuava com ele. Porém, Sansão estava ali fadando a sua destruição. Sabe o que ele estava fazendo? O uso indevido daquilo que Deus havia dado para ele. Porque ele sabia por que Deus o havia capacitado, por que ele tinha nascido. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia do propósito que havia sobre a vida dele, e do porquê Deus havia dado aquela força para ele, e do porquê Deus o havia capacitado daquela maneira. Ele sabia o porquê de tudo isso, e ele sabia como ele deveria se comportar na sua vida. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele fez uso indevido daquilo que Deus tinha dado para ele. Às vezes as pessoas, elas começam a conquistar, como diz ali o versículo 24, quando fala a respeito de Sansão, e o Senhor o abençoou. A pessoa não era ninguém, ela não tinha nada, ela não possuía nada, e de repente acontece com ela o que diz aqui o versículo 24 a respeito de Sansão: e o Senhor o abençoou. E vem a bênção de Deus sobre ela, e vem algo de Deus sobre aquela pessoa. Então ela começa a crescer, então ela começa a conquistar, e ela recebe algo de Deus. Estou falando tocante à vida financeira, vida profissional. Ela não tinha nada, agora ela tem, ela conquistou, ela já possui alguma coisa. E o tempo vai passando. O problema é que muitas pessoas começam a fazer uso indevido daquilo que Deus deu a ela. Ela começa a se valer daquilo que Deus deu a ela, e começa a fazer uso indevido das conquistas, do dom, da capacidade que Deus concedeu a ela. E sabe qual é o problema? É que num primeiro momento que essa pessoa começar a agir de maneira que não deve agir, e eu quero que você entenda o que eu estou dizendo essa noite. Num primeiro momento, quem sabe ela ainda conquiste algumas vitórias, mas qualquer um que comece a fazer uso indevido daquilo que Deus dá, daquilo que Deus alcança, daquilo que Deus concede, essa pessoa está fadada à destruição. Ela está caindo em uma cilada que Satanás está armando para ela. Sansão achava que podia tudo e se livrava de tudo, e que ter quebrado o voto que ele fez com Deus não tinha problema nenhum. Mas Satanás estava criando um cerco. Ele se envolve posteriormente com Dalila, e aí você sabe que ele acaba revelando o segredo para aquela mulher. Sansão é preso. Quando raspam o seu cabelo, ele perde as suas forças, ele é preso. Furam os olhos de Sansão, colocam Sansão para trabalhar como escravo na prisão, envergonhando Sansão, envergonhando o povo de Deus, envergonhando o propósito que Deus tinha sobre a vida daquele homem. Posteriormente, no final da vida dele, ele pede misericórdia para Deus e fala para Deus assim: Senhor, me dê forças mais uma vez. Porque quando ele estava preso, estava cego, e aí os filisteus estavam reunidos no palácio, os príncipes dos filisteus, todo o povo, e Sansão, ele era o palhaço da festa. Então ele disse para alguém assim: olha, me coloca aqui dentro das colunas que sustentam esse lugar. E ele conseguiu tocar nas colunas e pediu força para Deus mais uma vez. Deus teve misericórdia e concedeu força para ele. Naquele último dia da vida dele, ele matou mais pessoas do que em todos os outros. Porém ele morreu também, cego.
E momentos antes ele estava ali, preso, como prisioneiro, escravo e envergonhado. E como que tudo isso aconteceu? Como que tudo isso começou? Era para ser assim o final da vida de Sansão? Não era. Não era para ser desse jeito. Mas por que foi assim? Porque ele era um sujeito impulsivo, ele era um sujeito imprudente, temerário na sua maneira de viver. E ele não media as consequências. E essas muitas das vezes são as ciladas que o diabo ele arma. Então não deixa o diabo tirar aquilo que Deus deu para você. Sansão deixou o diabo tirar aquilo que Deus tinha dado para ele, que era a força dele, e foi envergonhado por isso. Aquilo que Deus te deu, segure nas suas mãos. Aquilo que Deus alcançar você, foi Ele que te deu. Então continue usando isso. E se você quiser conquistar mais, crescer mais, continue fazendo as coisas de acordo com como Deus estabeleceu para você fazer. Não se venda, não se renda. Não tente jeitinho para crescer. Não queira dar jeitinho nas coisas como se não tivesse consequência ou problemas. Porque essa é uma das ciladas onde o diabo mais derruba a gente através da vida financeira. Nunca faça uso indevido daquilo que Deus te deu. Se foi Deus que te deu, permaneça no caminho dele. Permaneça no propósito que Deus já pôs no seu coração. Porque assim você vai continuar crescendo e Deus vai continuar te abençoando. Do contrário, mais cedo ou mais tarde, Satanás vai te dar uma rasteira. Sansão ajudou o diabo a destruir a vida dele. Sansão ajudou Satanás a derrubar ele e trazer destruição para a vida dele. Porque ele era impulsivo, ele era imprudente. Não seja imprudente na sua vida financeira. Não seja impulsivo, imprudente e temerário no tocante à sua vida financeira, os seus negócios, seu trabalho. Não ajude o diabo a destruir sua vida. Não dê cartas para o diabo derrubar você amanhã ou depois de amanhã. Vigie, permaneça naquilo que Deus te deu. Havia um propósito de Deus sobre a vida de Sansão. Havia. O problema é que Sansão, ao longo da sua vida, foi estragando tudo que Deus tinha para ele. Eu e você não podemos ser assim. Não podemos estragar e jogar fora aquilo que Deus está nos dando, aquilo que Deus vier a te dar. Então vigia. Muito bem. Todo culto tem uma palavra direcionada pelo Espírito Santo para te fortalecer, para fazer com que a sua fé venha estar sempre viva, que você venha estar sempre crendo no Todo-Poderoso. Por isso a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Jesus fala isso, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui é o alimento espiritual. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando, para alimentar eu e você, porque somos seres espirituais, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Por isso, quando nós não nos alimentamos desta palavra, nós ficamos doentes. E por isso você vê um grande número de depressões, pessoas depressivas, porque falta o alimento no ser humano, que é o alimento espiritual, é a palavra de Deus, é ela que nos fortalece. A Bíblia diz que ela é viva. A palavra é viva, ela nos dá vida e vida com abundância. Por isso, você que está me acompanhando, esteja conosco. E não esqueça também domingo. Estamos iniciando esta corrente aqui, ó. Resgate dos seus familiares. A Bíblia diz lá em Mateus 20, 28, que Jesus veio para resgatar aquele que está perdido. Venha lutar pelo seu familiar. Venha lutar por aquele que você ama, para que Jesus venha salvá-lo. E na eternidade estaremos todos reunidos então, aqueles que crê. Não é para todos a salvação, não. Não é todos que vão se salvar, não. Está escrito na Bíblia. É para aqueles que crê, para aqueles que obedecem. Bom, breve intervalo. Prepara aí que já vamos orar.
A JLX Telecom é 100% fibra ótica. Você pode assistir seus filmes favoritos, baixar suas músicas, assistir suas séries e tudo com muita qualidade. Entre em contato e consulte a disponibilidade no seu bairro. JLX Telecom, na velocidade que você merece. A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Muito bem, vamos clamar a Deus, vamos pedir ajuda, o socorro de Deus, vamos invocá-lo, porque Ele mesmo diz: invoca-me no dia da angústia, da adversidade. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus eu te peço. Há muitos que estão conosco neste momento, Pai, acompanhando este programa, e preciso e necessito de um milagre, da ajuda, do socorro do Senhor. Essa pessoa já bateu em tantas portas, em tantos lugares, e ela não obteve resposta, nenhuma solução. E somente um Deus poderoso como o Senhor pode fazer isso. Então manifesta da tua grandeza, do teu poder. Arranca, meu Deus, todo o mal, toda a adversidade, toda a luta, todo o problema. Arranca, meu Deus, o inferno, a principado, a potestade, todo o espírito de enfermidade, doença, perturbação, angústia, desânimo. Eu vou repreendendo, paralisando, amaldiçoando. Cai por terra toda a obra do diabo. Aonde tiver um demônio, um espírito imundo, uma treva, uma escuridão, eu repreendo, paraliso, amaldiçoo todos os demônios que estão por detrás do sofrimento desta pessoa, da angústia, da dor, da ansiedade, do desânimo. Jesus, queima agora esse mal, toca com teu poder nesta água, Espírito Santo, e assim que esta pessoa beber, haja libertação, cura, milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a todos os espíritos imundos, paralisado, repreendido, amaldiçoado para o inferno. Pega o teu mal em nome de Jesus e sai para nunca mais voltar. Meu Deus, eu determino cura, milagre, bênção e vitória na vida de todos que estão nos acompanhando. A tua unção, o teu poder seja sobre este copo com água, em nome de Jesus. Beba com fé aí e creia no poder de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Hoje à tarde e também à noite, venha buscar. Deus vai te surpreender. Deus vai te abençoar. Creia. Fique na paz até amanhã nesse mesmo horário, em nome do Senhor Jesus.